Bahia, onde visitou a Policlínica de Saúde da região e agora participa de uma cerimônia. Serão feitos vários anúncios de recursos e ações do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. E nós vamos até Juazeiro para conferir ao vivo esses anúncios. Acompanhe com a gente. Quanto mais o tempo passa, nosso amor só fortalece. Aí você acompanha com a gente, com imagens ao vivo do canal Gov, direto de Juazeiro, na Bahia, onde o presidente Lula participa neste momento de uma cerimônia acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e também de vários ministros de Estado. O presidente Lula vai participar dessa cerimônia de anúncio de várias entregas de obras do novo PAC na área de saúde em Juazeiro e também serão feitos anúncios no âmbito do programa Agora Tem Especialistas. Nós vemos aí nas imagens o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o governador da Bahia, Jerônimo, também a primeira-dama, Janja da Silva, participando desta cerimônia com o presidente Lula ao centro da mesa de autoridades. Quem faz parte do SUS é apaixonado pelo SUS. A gente se emociona um pouco falando do SUS, porque só sabe a necessidade de quem passa por ele de fato. Então, assim, é um sistema único, completíssimo. Esses especialistas chegando na Policlínica Regional, através do governo federal, vai suprir uma necessidade grande, não só dentro de Juazeiro, mas em todo o norte baiano, principalmente na minha cidade, Uauá, Bahia. Então, ela atende 10 municípios consorciados, né, que no total dá 516 mil habitantes. Então, a gente atende mensalmente aqui em torno de 11 mil, 12 mil exames, consultas e procedimentos. E agora, com mais especialidades, a gente vai aumentar, né, o volume que a gente vai atender. A primeira vez que eu vim, foi o doutor Augusto que me atendeu. Foi feito 2 ultrassons das pernas, qual cada uma custava R$1.000. Aqui eu consegui pelo SUS. E estou fazendo exame pré-operatório para fazer uma cirurgia para retirar uma safena. No início eu não sabia desse problema no coração. Por isso que é a importância, porque a gente passa pelo clínico geral, mas o importante mesmo é a gente passar pelo especialista, né? Para a gente ver realmente o que é que está acontecendo. A gente não está falando só de números, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de vidas, né, que são transformadas. A importância do SUS na minha vida é de suma importância, porque é através dele que eu estou conseguindo fazer tudo, né? Não só a mim, como a minha família toda, né? E para a gente que não tem condições de pagar um plano de saúde, o SUS é maravilhoso. Para mim também, vai depender de eu me cuidar agora, né? Porque não é mais problema de não ter, né? Um especialista para o meu caso. O Agora Especialista, com certeza, é mais vida. É menos espera, é menos fila. Senhoras e senhores, abrindo discursos desta cerimônia, convidamos para fazer uso das palavras de boas-vindas do prefeito de Juazeiro, Andrei Gonçalves. Boa noite, pessoal. Boa noite, povo lindo de Juazeiro que se faz presente. Hoje que é um dia histórico. Presidente Lula, não sei se o senhor sabe, mas eu sou funcionário da Caixa Econômica. E na minha infância, eu saía da cidade e ia visitar a minha avó no interior. E lá,
Eu não entendia porque eu assistia o Jornal Nacional e eu via pessoas dizendo que as crianças estavam passando por trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, porque eu brincava com aquelas crianças como fosse qualquer outra criança, mas elas estavam trabalhando, ralando a mandioca. Pegava, o pai ia pro rio pescar o peixe e a mãe dava uma diária na casa de farinha. E a comida era peixe com farinha. E eu estava ali me divertindo porque eu estava pescando, porque eu estava ralando a mandioca. E à noite o Jornal Nacional dizia que era trabalho escravo. E eu não conseguia entender aquilo. E o tempo passou, eu cresci, virei funcionário da Caixa e um belo dia eu estou na fila do Bolsa Família. E alguém caiu desmaiado. Liga para o SAMU. SAMU chega, eu disse, doutor, o que foi que aconteceu? Se ela desmaiou porque tinha 3 dias sem se alimentar. E 2 programas ali que o senhor criou estavam presentes naquele momento. Um era o Bolsa Família e o outro era o SAMU. Hoje a pauta é de saúde e o senhor cria mais um programa que vai resolver e que vai ajudar a resolvermos o problema de uma série de especialistas que nós aqui do interior muitas vezes não temos, que é o mais especialista. Parabéns, presidente. E eu sei que hoje a pauta é saúde e eu não vou me alongar muito, mas eu queria fazer um pedido ao senhor, tanto o governador Jerônimo, quanto o nosso ministro Rui Costa, o senador Jacques Wagner e os nossos deputados que estão aqui, Zó, Roberto, e os deputados federais sabem da necessidade de Juazeiro. Juazeiro tem uma ferida grande, que o senhor já resolveu, que foi a travessia urbana, que está aí, a famosa Ponte Picolé. Parabéns, Lula. Muito obrigado. Mas tem uma outra situação que eu preciso pedir ao senhor, que são os canais e riachos que Juazeiro sofre com esgoto a céu aberto. Nos ajude, Lula, a resolver esse problema. O povo de Juazeiro pede, e eu estou aqui como porta-voz, pedindo ao senhor. Muito obrigado e feliz festa para todos vocês. Senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras da secretária de Saúde do Estado da Bahia. Vem aí, Roberta Santana. Boa noite, Juazeiro. Primeiro, nosso querido presidente, eu queria iniciar dizendo ao senhor e agradecer. Muito obrigado por nunca desistir do SUS. Isso é uma força que o senhor restabeleceu o SUS no nosso país e na nossa Bahia. A nossa primeira-dama, Janja, eu lhe saúdo em nome de todos os profissionais de saúde do Brasil e da Bahia, que majoritariamente são mulheres. Ministro Padilha, ministro Rui Costa, aos dois, a gratidão da Bahia pela coragem e pela disponibilidade de enfrentar os desafios do SUS, que são muitos, mas vocês têm dado resposta rápida. Mas hoje, aqui em Juazeiro, presidente, acontece uma grande mobilização de parceria de Estado, município e União. E aqui, essa mobilização de reduzir o tempo de espera dos nossos pacientes a consultas e exames, essa parceria só foi possível, presidente, porque nasce do seu compromisso com a saúde pública da nossa gente.
Se o senhor não tivesse esse compromisso, nada disso aconteceria. Aqui hoje nós estamos realizando 20 mil exames e consultas para a população do Vale do São Francisco. Aqui serão realizadas 4 mil cirurgias de catarata, presidente. E quem permitiu que as nossas policlínicas funcionassem um final de semana e à noite foi o senhor, que aportou 100 milhões aqui na Bahia para garantir exame e acesso para todo mundo. O senhor, presidente, quando assumiu e voltou a governar o nosso país, trouxe de volta e foi o primeiro presidente que aportou recurso nas policlínicas e que garante acesso à população. Foi o senhor também, fruto dessa parceria. E aqui, governador Jerônimo, a gente não poderia ter parceiro melhor do que o nosso governo federal, porque conseguiu levar mais saúde, mais especialidade, onde só havia espera. E é isso que o senhor está fazendo com a gente, presidente, trazendo a possibilidade da gente restabelecer a dignidade da população, de ficar horas e horas esperando. O senhor encontrou um paciente que fez uma cirurgia. Acredite, presidente, o atendimento começava às 7 horas da manhã. Às 15 horas, no sol de Juazeiro, ele com 72 anos estava sentado numa cadeira plástica esperando o atendimento para fazer a cirurgia. Há 8 anos ele aguarda uma cirurgia de catarata. E o senhor encontrou ele hoje, operado. É isso que nos gratifica e é isso que o senhor tem feito com a saúde da nossa Bahia. Mas não para aí. A sua parceria, presidente, universalizou o SAMU, prefeito, na nossa Bahia. Agora, a Chapada Diamantina pode chamar o SAMU, porque tem SAMU que o presidente levou. São 313 SAMUs. O senhor permitiu que tivesse 90% dos nossos municípios farmácia popular. Foi o senhor, presidente. Nós tínhamos cobertura de apenas de 60%. Em 2 anos, o senhor conseguiu restabelecer que a população tivesse acesso a medicamento de graça. E, por fim, presidente, o PAC, hoje na Bahia, permite que a gente construa mais 8 hospitais. Aqui nessa região norte, nós temos uma policlínica em Remanso, que foi fruto do seu recurso e do seu esforço. A policlínica de Remanso, presidente, vai diminuir a distância em pelo menos 50%. Sabe quanto um paciente pega uma estrada de 660 quilômetros por dia para fazer uma ultrassonografia? Essa é a realidade. E o senhor vai permitir que ela corra apenas 100 quilômetros para fazer uma ultrassonografia. É isso que o senhor tem feito. E é esse trabalho de 8 hospitais, como o Hospital de Paulo Afonso, está sendo construído com recurso do PAC. Essa é uma conquista do povo do norte da Bahia, mas que a Bahia hoje realiza. Eu queria agradecer ao senhor. Hoje é uma nova história que o senhor continua a escrever. Viva o SUS, viva a parceria Brasil-Bahia e vamos operar o povo porque o povo merece. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora as palavras do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Viva a Bahia! Boa noite, Juazeiro. Boa noite quem é de Petrolina, que está aqui também, que eu sei que tem gente de Petrolina. A alegria de estar aqui mais uma vez, governador Jerônimo, agradecer a recepção, secretária Roberta, senador Jacques Wagner, os nossos deputados federais aqui, Jorge Sola, Zé Neto, Daniel, a Isa Ruda, que é de Pernambuco, está aqui, Carlos Veras, que está aqui, nossos deputados federais, Zé Neto, já citei, Lídice da Mata, que é a coordenadora da bancada aqui de todo mundo, em nome do ministro Rui Costa, saudar todos os meus colegas de governo, todo mundo está aqui no palco. Em nome do Delicinha, eu quero salvar todos os prefeitos e prefeitas aqui. Viva o Delicinha! Dizer, gente, primeiro,
o presidente vai assinar daqui a pouco um projeto de lei que ele vai sancionar, que é um projeto de lei muito importante, querida secretária Roberta, prefeito Andrei, que torna obrigatório no SUS, a partir da sanção do presidente Lula, projeto feito pela senadora Margarete do Mato Grosso do Sul, projeto relatado pela deputada Laura Carneiro do Rio de Janeiro, pela nossa querida Leila do Vôlei, todo mundo lembra da Leila do Vôlei, que é senadora lá do DF, que torna obrigatório no SUS, agora qualquer mulher que teve uma mutilação na mama, ou por violência contra a mulher, ou por alguma outra questão, é obrigatório no SUS fazer a cirurgia plástica de reparação, para que essa mulher recupere a autoestima e que possa viver tranquilamente. E esse é um ato muito importante, presidente Lula, porque se tem uma prioridade absoluta do seu governo no Ministério da Saúde, é a saúde integral das mulheres. Primeiro porque as mulheres são maioria da população. Hoje são 53, 54% de mulheres no Brasil e elas são mães dos outros que são os homens como eu. Segundo, porque a maioria das trabalhadoras da saúde também são mulheres. A gente estava ali na policlínica, estava na unidade odontológica móvel, estava na feira onde estão realizando cirurgia, a grande maioria de quem está lá são mulheres. Terceiro, quem é o acompanhante em geral quando um homem vai no hospital é a mulher, é a mãe que está com o filho, é a avó que está com o neto, é a filha que está com o pai, é a neta que está com o avô, é a mulher que está com o parceiro, com o marido. Então nós temos que dar toda a dedicação, e o seu governo tem dado toda a dedicação à saúde das mulheres. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui à senhora Janja Lula da Silva, a nossa primeira-dama, que é uma mulher que faz o tempo todo, que cada um dos ministros e ministras, o governo, os nossos parceiros, nunca se esqueçam da importância da saúde da mulher. Inclusive, recentemente, tivemos no Rio de Janeiro, e a Janja participou. A Isa teve no Rio de Janeiro, e a Janja, junto conosco, participou de um anúncio muito importante, que um medicamento que hoje custa de R$2.000 a R$5.000, se a mulher for na clínica usar, que é o Implanon, passa a ser de graça pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, para a gente prevenir a gravidez. Está aqui a nossa deputada Isa Arruda, que também foi relatora numa das comissões, a Laura Carneiro foi relatora no plenário, a Isa Arruda também foi relatora numa das comissões. Então toda a atenção à saúde da mulher, inclusive no Agora Tem Especialistas, não tinha isso ainda. Quando o presidente Lula assinou e criou o Agora Tem Especialistas, junto nós criamos um combinado de diagnóstico, consulta especializada e exames específicos para a saúde da mulher, para a gente cuidar com prioridade da saúde das mulheres. Segundo, presidente, a alegria de estar aqui, quando nós lançamos o Agora Tem Especialistas, há cerca de um mês atrás, o senhor emocionou todo mundo do Ministério da Saúde, todos que estavam presentes, quando o senhor disse que esse programa é o sonho da sua vida. E quando a gente vem aqui na Bahia, na policlínica, vê uma senhora, como disse a Roberta, que estava há anos esperando para fazer uma cirurgia de catarata. E graças à parceria do presidente Lula com o governador Jerônimo, Brasil e Bahia juntos, essa senhora fez a cirurgia. E a grande alegria dela, quando chegou no corredor, quem estava lá? O presidente Lula. E ela falou, Lula! E ela ainda perguntou, cadê a Janja? E a Janja estava lá também e apareceu. É o sonho do senhor se transformando em realidade. E é possível ser realidade aqui na Bahia, porque durante muito tempo, o governador Rui Costa teve o esforço de construir essas policlínicas, equipar essas policlínicas, sem nenhum real de apoio do ex-presidente da República que tinha nesse país, que agora está lá, batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, ao invés de estar defendendo o povo brasileiro. Durante anos, governador Rui Costa, sua equipe do Estado, construiu, equipou, abriu as policlínicas sem R$1 do governo federal.
Graças ao povo da Bahia, o presidente Lula foi eleito e desde o começo do governo, as policlínicas do Jerônimo aqui do estado têm o apoio permanente com recursos do governo federal do presidente Lula. Não só o apoio com recurso para contratar os profissionais, mas no PAC, daqui a pouco o ministro Rui Costa vai detalhar, o PAC, além de colocar recursos para funcionar a policlínica, o PAC traz recursos para construir novas policlínicas. Vai ter mais policlínica aqui na Bahia, graças a Lula e Jerônimo e a parceria do PAC, e essas policlínicas vão para todo o Brasil. Mas a segunda mudança vem agora, com Agora Tem Especialistas. Uma das suas orientações, presidente, foi dizer: a gente não pode se acostumar com pessoas meses, anos, esperando por uma consulta especializada, por uma tomografia, com uma ressonância. E uma diretriz que o senhor nos deu é fazer o que a gente puder fazer a mais nas estruturas que já tem. E aí teve a ideia, nessa parceria com o governador Jerônimo, as policlínicas, que já funcionavam muito bem, de segunda a sexta, para fazer os exames especializados, as consultas. O que elas poderiam fazer a mais? Funcionar à noite, até 9, 10 horas da noite, dependendo do lugar, e funcionar de sábado e domingo, para fazer ressonância, tomografia, e é isso que nós estamos anunciando aqui. Isso só acontece pelo compromisso do governador Jerônimo e porque o presidente Lula está colocando mais 100 milhões de reais aqui no governo do estado da Bahia para contratar profissionais, para ajudar o governo do estado, e vamos fazer isso em todo o Brasil. Presidente, o senhor deu uma outra orientação para nós. Nós mostramos para o Brasil um diagnóstico que foi feito. Apenas 10% dos médicos especialistas, aqueles que fazem as cirurgias, que fazem os exames especializados, que fazem a consulta do coração, a consulta da ortopedia, a consulta para resolver problemas de saúde da mulher, a consulta neurológica, apenas 10% de todos os médicos especialistas do Brasil estão em serviços exclusivos do SUS. 90% está em serviços privados. Alguns que também prestam serviço para o SUS, mas 30% está só em clínicas e hospitais privados que não prestam serviço para o SUS. Então construímos uma nova ideia. Pela primeira vez no SUS, o senhor assinou a medida provisória. A gente identificou, tem hospitais privados, clínicas privadas, planos de saúde, que têm dívidas com a União, com o governo federal, e que eles nunca pagam. A gente nunca consegue recolher essas dívidas. E quando recolher, esse dinheiro não vai para a saúde. Então a ideia que foi construída e já começa a funcionar, agora tem especialistas, é a gente pegar essa dívida e trocar essa dívida por mais cirurgia, por mais exame, por mais consulta especializada para o povo do SUS. E com isso, presidente, com isso, povo da Bahia, a pessoa que está esperando ali a cirurgia, o exame, a consulta especializada no SUS, está na fila esperando, a secretária Roberta vai poder chamar essa pessoa para ser atendida, ser operada num hospital privado que tinha a porta fechada para o SUS. Você vai ser atendido lá, operado lá, sem pagar R$1, porque é o SUS, é o governo federal, é o presidente Lula que vai construir essa solução. E para terminar, o ministro Rui Costa vai apresentar detalhadamente aqui, gente, os novos investimentos do PAC da Saúde. E quero dizer, ministro Rui Costa, esses investimentos em unidades básicas de saúde, investimentos em centros especializados em saúde mental, investimentos que vão acontecer em equipamentos nas unidades de saúde e nos hospitais, investimentos que vão fazer novas policlínicas, também vão ajudar muito o Agora Tem Especialistas. Primeiro porque ele vai dar mais qualidade e dignidade para o médico, para o enfermeiro, para o agente comunitário de saúde que está lá na unidade básica de saúde, que está na equipe de saúde da família. A gente só reduz a fila se a atenção primária cuida bem do paciente, encaminha bem o paciente. Então a gente vai começar a enfrentar esse problema melhorando o trabalho dos agentes comunitários de saúde, das equipes de saúde da família, dos médicos de família, dos médicos do Mais Médicos, querida. É o seu trabalho que vai ajudar a reduzir o tempo de espera para os especialistas. E os investimentos que vêm também para os hospitais, que vai melhorar cada vez mais o nosso SUS do Agora Tem Especialista. Então,
Presidente, é o seu sonho virando realidade. E a gente está aqui para trabalhar cada vez mais, em parceria com o Jerônimo e com a Roberta, para essa realidade ser ainda maior e mais forte aqui na Bahia. Tudo começou na Bahia, no Brasil. O Agora Tem Especialistas vai ser um show aqui na Bahia para começar essa mudança no SUS a partir da Bahia para todo o Brasil. Viva a Bahia e viva o SUS, gente! E a chegada do Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação em todo o Brasil. Quem ama a vacina, e o presidente Lula sabe disso. Vacinar é proteger, é um gesto de amor. Viva o Zé Gotinha! Senhoras e senhores, no contexto do novo PAC da Saúde, para o uso da palavra agora, vem aí o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Boa noite. Boa noite. Gente, eu quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa noite e quero pedir ao povo de Juazeiro, de Petrolina, da região que está aqui, uma salva de palmas calorosa ao melhor e maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Saudar e pedir uma salva de palmas à sua esposa, Janja. Saudar esse governador que trabalha de domingo a domingo, Jerônimo Rodrigues. Saudar esse prefeito que veio nos ajudar a melhorar a vida do povo da cidade de Juazeiro, André Gonçalves e sua esposa, Luciana Almeida. Saudar seu vice-prefeito, Tiano. Saudar e pedir uma salva de palmas ao ex-governador e senador da República, Jacques Wagner. Saudar e parabenizar o ministro da Saúde por seu trabalho acelerado de atender um pleito do presidente. E aqui eu vou abrir um parêntese. Padilha acabou de apresentar esse programa chamado Mais Especialistas, ou Agora Tem Especialistas. E o testemunho que eu quero dar é que desde o primeiro dia que eu tomei posse, o presidente fez reunião com os ministros. Na primeira reunião ele já cobrou do Ministério da Saúde que queria resolver essa situação dos pacientes que até tinham a consulta no posto de saúde, porque ele e a presidenta Dilma ampliaram muito a oferta de unidades básicas de saúde no país inteiro. Mas as pessoas iam no posto de saúde e não conseguiam fazer o exame, não conseguiam fazer a cirurgia. E ele disse: eu quero um programa, eu quero uma ação do governo federal para que essas pessoas possam ter o seu exame e a sua cirurgia. E aqui, presidente, o senhor que já tinha visitado uma policlínica dessa lá em Salvador, como Padilha diz, o governo do estado, junto com os municípios da Bahia, numa parceria dos consórcios, nós construímos e mantivemos sozinhos, sem ajuda do governo federal passado, daquela coisa que governou o país, que vai ver o sol nascer quadrado logo, logo.
E nós mantivemos, presidente, não só as 26 policlínicas, mas as UTIs, sozinhos. Os hospitais novos que construímos, sozinhos. Porque ele não conveniava nada com o Estado da Bahia para botar em funcionamento. E graças a Deus o senhor entrou. E no PAC que eu anuncio agora a sua ampliação, o senhor na seleção passada já colocou para a Bahia mais 3 policlínicas. Uma delas fica aqui em Centro-Sé e o prefeito que ganhou em Remanso e o prefeito que está aqui também aqui da cidade vizinha, que tem o Instituto Federal, e eu saldo o nosso ministro e peço a salva de palmas, Camilo Santana da Educação. Daqui para Campo Alegre, presidente, são 300 quilômetros. Esse é um desafio da Bahia, um estado continental. Aqui no oeste, as distâncias são gigantescas. Tudo é região norte. Mas daqui para Campo Alegre são 300 quilômetros, dá quase 4 horas de viagem para as pessoas irem fazer o exame. Pois bem, o senhor está viabilizando uma policlínica que vai reduzir distância, que vai aumentar a quantidade de exame e vai cuidar melhor da nossa gente. E hoje, o senhor amplia o funcionamento das policlínicas até 9 e 10 da noite, coloca para funcionar sábado e domingo, para o povo pobre ter acesso a seu exame, a sua cirurgia, a sua biópsia, a sua ressonância. E eu tenho que lhe dizer, presidente, quando nós entramos no governo, o senador Jacques Wagner está aqui, a Bahia, com 15 milhões de habitantes, Lula, 15 milhões, ouça esse número, desse tamanho, imagine um mapa da Bahia. O senhor sabe quantas ressonâncias públicas do SUS existiam? Uma ressonância no SUS da Bahia quando nós entramos no governo. Hoje, só nas policlínicas, nós temos 26 ressonâncias espalhadas pelo estado da Bahia. E agora, até o final do ano, com as inaugurações, teremos 29. E já eu anuncio as novas policlínicas do Brasil e mais teremos para a Bahia. Mas eu quero, ao saudar o Camilo, saudar essa secretária que dá exemplo de trabalho e competência, Roberta Santana. Saudar e pedir uma salva de palmas aos nossos deputados estaduais, em nome da presidente da Assembleia, Ivana Bastos. Uma salva de palmas para a Ivana aí, gente. Depois a gente tem que pedir emenda lá, viu? Saudar a nossa deputada federal, em nome dela, saudar todos os deputados federais, coordenadora da bancada, Lídice da Mata. Saudar todos os vereadores e vereadoras, em nome do vereador Mitu, do sindicato, presidente da Câmara, em nome dele, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Gente, hoje, cabe a mim lançar, no dia de hoje, daqui a pouco vai estar liberado no portal, presidente, para o Brasil inteiro consultar. O senhor lançou no início do ano passado a primeira versão do PAC para os municípios, que envolvia obras em várias áreas, inclusive na área da saúde. A maioria dessas obras já foram iniciadas. Mas eu faço um apelo para o prefeito e para a prefeita que tomou posse esse ano, que a obra ainda não iniciou. Por favor, reúna sua equipe, veja qual é a pendência, entre em contato conosco para que a gente coloque em funcionamento e inicie todas as obras do PAC do ano passado, de saúde, educação, de infraestrutura, de todas as áreas. Mas hoje, deixa eu ver como é que passa esse bichinho aqui. Hoje eu estou lançando, em nome do presidente, o resultado de uma parceria nossa da Casa Civil com o ministro Alexandre Padilha, de uma seleção, presidente, que se soma ao que o senhor anunciou o ano passado. Só para a saúde, nós estamos anunciando hoje mais 6 bilhões de reais em investimento do PAC. Mais 6 bilhões de reais, que são 800 UBSs, Unidades Básicas de Saúde, cujo valor médio
é de 2.200.000 cada uma delas. 7.000 kits de teleconsulta. E o senhor pediu para avançar na digitalização do SUS, para possibilitar que as pessoas em cada canto, em cada lugar, às vezes no distrito, possa ter acesso, mesmo que remotamente, a um especialista, uma consulta de um médico que às vezes está distante e que só existe na capital. Por isso, nós vamos distribuir 7.000 kits de teleconsulta nas UBS, 400 unidades odontológicas, 400 unidades odontológicas aqui, novas. E Jerônimo, prefeitos e prefeitas, a boa notícia é que Padilha fez uma ata de registro de preço gorda, grande, e o Estado pode aderir e comprar algumas com recursos do Estado, ou os municípios que quiserem, ou os deputados estaduais, viu, Ivana, podem colocar suas emendas e comprar mais odontomóveis para os municípios. Mas o PAC está anunciando 400 unidades para o país. Mais 10.000, presidente, que a gente batizou de combo para as UBS, que são equipamentos, instrumentos para facilitar o funcionamento das UBS e também já fazer alguns exames lá na UBS. Presidente, o senhor anuncia no dia de hoje mais 46 policlínicas no Brasil. E aqui, Roberta, Jerônimo, o Estado cadastrou 3 e nós estamos atendendo os 3 pedidos do governo do Estado. O senhor está colocando, presidente, em regiões que, assim como aqui, o critério nosso foi economizar 100.000, 200.000 quilômetros de distância, 100 quilômetros, 200 quilômetros de distância de uma unidade para outra. 130 CAPs espalhados pelo país, 635 ambulâncias do SAMU para expansão e mais 898 para renovação de frota. E aqui tem um combo, e eu vou passar as fotografias para vocês verem dos equipamentos, e aqui está o resultado do kit que foi apresentado no PAC Saúde. Esse resultado está agora no site do PAC, disponível para todos os prefeitos e prefeitas. Mas, além disso, presidente, o senhor enviou um projeto de lei que o Congresso Nacional aprovou para que a gente criasse, com recursos oriundos da exploração do petróleo, um fundo social que investe em educação, e nós ampliamos a utilização dele para facilitar Jerônimo e prefeitos com recursos mais acessíveis. O financiamento para diversos equipamentos desses, Jerônimo. Então, o prefeito, a prefeita, o governador que quiser do país inteiro acessar o PAC via financiamento do Fundo Social, nós estaremos liberando através do PAC creche, escola em tempo integral, maternidade, unidade de pronto atendimento, CAPs, policlínicas. Todos esses equipamentos estarão disponíveis através do Fundo Social que o presidente ajudou e mandou o projeto de lei para o Congresso Nacional. Mas eu quero encerrar, primeiro dizendo ao presidente Lula, essa região, presidente, essa ponte que o senhor vê, e o senhor sempre fala e pergunta, concluir a ponte Picolé de Juazeiro, não concluíram, sabe por quê? Porque estava esperando, eu acho, o senhor voltar ao governo para concluir a ponte. Não só concluir a ponte, presidente, mas o senhor está fazendo hoje o ato de saúde. Mas eu não posso deixar de registrar aqui esse investimento que o senhor está fazendo da passagem urbana das BRs, de 200 milhões de reais aqui em Juazeiro, com a conclusão da ponte e toda a travessia
urbana aqui de Juazeiro. E o pleito que o prefeito Andrei colocou para o senhor, no PAC Seleção 1, o senhor já atendeu uma parte. Aqui, Juazeiro, presidente, conforme eu lhe dizia no avião, aqui tem um problema grave de drenagem, porque em algumas partes da cidade, a cota da cidade, a altura da cidade é abaixo do nível do Rio São Francisco. Quando o rio enche, vários lugares ficam abaixo. Historicamente, sempre teve muita enchente aqui. Para prevenir as enchentes, se fez barreiras e muitos canais. Só que esses canais nunca foram saneados, nunca foram tratados e hoje, aqui a Muriçoca falta carregar a gente às vezes durante a tarde. Isso aí é a reação de quem é quase carregado pela Muriçoca às 4, 5 horas da tarde, presidente. O governador e o prefeito cadastraram, além da macrodrenagem, o saneamento. E eu tenho certeza que na hora de olhar a lista de beneficiários, o seu coração vai bater mais forte aqui para o Juazeiro e vai autorizar essa obra na nova seleção do PAC, para que a gente resolva. A Bahia, presidente, as grandes cidades, que o serviço é do governo do Estado, em todas, nós já passamos de 60% a 70% de saneamento. Aqui é um SAAI, nós estamos conversando com o prefeito para resolver, mas haveremos de resolver e buscar uma solução para que a gente dê dignidade, qualidade de vida e saneamento a essa cidade belíssima, de um rio belíssimo. Viva a Bahia, viva o São Francisco, viva Juazeiro! E viva o Lula! Senhoras e senhores, neste momento será exibido vídeo do governo do estado da Bahia. Rapaz, era ruim demais, vista embaçada, vermelha, ardendo, coça que dói. Que eu não tenho condições de fazer uma cirurgia dessa. Aí, graças a Deus, eu tenho um grupo no bairro. Aí foi que Leinha postou que ia ter o mutirão. Eu me alegrei demais, chorei muito. Aí pegou o exame para fazer, fiz com a oftalmologista. Ela disse que eu ia para Salvador. Eu fiquei muito triste porque eu tenho uma filha especial e não tenho condições nenhuma de ir para Salvador. Conversei com ela aqui mesmo, explicando meu problema, minha situação. Ela disse, não, eu vou botar você para fazer essa cirurgia amanhã. E foi rápido, não senti nada. Eu não tenho o que dizer daqui. Aqui é muito bom, todos os atendimentos que eu venho, eu sou bem atendida. O interior, o sertão, quer mais projetos como esse, que ajude as pessoas que não têm condições. Tânia é só uma das muitas histórias que a Policlínica de Juazeiro vem ajudando a transformar todos os dias. E com a chegada do programa Agora Tem Especialistas, cerca de 100 milhões de reais estão sendo investidos na saúde pelo governo federal, numa parceria com o governo do estado e prefeituras. Os baianos vão poder contar com ainda mais consultas, exames, cirurgias especializadas e menos tempo de espera. E mais, 3 novas policlínicas estão sendo construídas em Remanso, Itapetinga e Camaçari. Todas elas obras do PAC. Eu já estava quase perdendo a minha visão esquerda. Depois da cirurgia, eu estou bem. Enxergando melhor do que eu enxergava. Vejo até o que não devo. Quando eu vi, eu disse, não, é aqui em Juazeiro. Uau, que estrutura enorme. A policlínica é fundamental para a região. Isso aqui, onde eu estou aqui, é coisa do primeiro mundo, bebê. Mesmo doente, é uma alegria grande estar aqui. Tenho muito orgulho em ser juazeirense. É mais saúde chegando para quem mais precisa. É mais Bahia. É mais Brasil. Bahia, governo do estado presente, trabalha pra gente. Viva a saúde da Bahia! Viva o SUS! Viva a parceria com Lula! Alô, Juazeiro! Vamos ouvir agora esse grande amigo, esse grande parceiro de Lula, trabalhando de domingo a domingo pela Bahia e pelos baianos. Aí vem, Jerusalém!
Rodrigues! Boa noite, Juazeiro! Presidente, o senhor esteve conosco no dia 2 de julho deste ano. Tem 15 dias. O senhor no dia 1º enviou para o Congresso um projeto de lei para transformar o 2 de julho no Dia Nacional de Consolidação da Independência do Brasil. Porque o dia 7 de setembro está nos livros nossos, que foi o dia que Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, decretou a independência. E nós reconhecemos o ato, o gesto, mas as tropas portuguesas continuaram no Brasil. E foi precisa a luta do povo para no dia 2 de julho, definitivamente, as tropas serem expulsas do Brasil. E assim a gente reconhecer o 2 de julho como uma data importante, estratégica. Olha, presidente, os livros de história que contam a independência do Brasil a partir do dia 7, Janja, a história não tem brasileiros, não tem mulheres, não tem negros, não tem indígenas. É a história do dia 2 que traz 2 mulheres e uma Joana, traz os escravos, os negros, os indígenas. E 15 dias depois, hoje, o senhor volta à Bahia e volta para proclamar novamente atos de independência do Brasil através da política pública. Porque quando a mulher dessa, quando Dona Tânia não enxergava direito, quando alguma Maria tem um problema de coração e não é tratado, Padilha, as pessoas não têm independência. É um sofrimento danado, presidente. E o senhor sabe disso. Sua história, sua origem, sua trajetória é igualzinho à nossa. Deve passar um filme na sua cabeça. O que nós estamos vendo e fazendo hoje, aquilo que a sua família e que a minha não tiveram direito, de um exame, Janja, de uma tomografia, de um preventivo. O que nós estamos fazendo aqui hoje, meu ministro, meu amigo Rui Costa, é consolidando a independência do Brasil. É cada passo dado, presidente. E eu acho que o que incomoda eles é a forma do senhor reagir, é a forma com o coração. Esse movimento do xerife, ou daquele que quer ser xerife do mundo, de querer fazer do Brasil um quintal, um curral dele, ele não vai conseguir. O Brasil está do seu lado. O Brasil sabe o que o senhor está fazendo. Em outubro do ano passado, o Brasil lhe deu uma procuração de novo, a 3ª procuração. O Lula 3, é isso que o senhor fez com a gente, é uma consolidação. E eu entendo, presidente, eu entendo que o que estão querendo fazer nesse momento é um golpe, eu não tenho dúvida disso. Quando nós falávamos que isso ia acontecer com a Dilma, muita gente não acreditou. Agora eles estão tocando na nossa soberania, querendo mandar de lá, achando que nós íamos se apaziguar e deixar as coisas acontecer. O Brasil, novamente, presidente, está do seu lado, como sempre esteve. A luta não é fácil. Aqui o senhor tem uma amostra desse povo querido, Andrei,
Aqui tem um conjunto de prefeitos aqui à frente. Aqui o senhor tem uma bancada de deputado, Lídice. Em seu nome eu saúdo todos os federais. Em seu nome, Ivana, olha, Janja, a Assembleia Legislativa da Bahia tem 192 anos. 192 anos. E é a primeira vez que uma mulher dirige os trabalhos da Assembleia. Por isso, em seu nome, deputada, dos deputados estaduais aqui presentes, eu também agradeço. E estendo aqui aos 2 deputados visitantes nossos. Me ajude a recordar o nome dos 2 deputados. Isa e Ricardo, é isso? Carlos Veras. Uma salva de palmas para os irmãos pernambucanos. Muito obrigado, deputados. Muito obrigado, Camilo, pela sua presença. Não só pela presença, mas pelo seu trabalho na educação. E a você, Padilha. Padilha Lula tem sido um parceiro representando o governo federal dia a dia. Ele já contou a história, o Rui contou a história. O Rui, que hoje assume esse lugar na Casa Civil do nosso governo, o Rui padeceu muito, presidente. Foi um governo que sequer ministro o recebia, nem a ele, nem a Camilo. Não era só dinheiro, não. Porque às vezes não é só o dinheiro que o governador vai lá bater, embora dinheiro é bom no orçamento. Mas era, quando aconteceu a pandemia, era estender a mão para dizer, governadores, o governo está aqui. Mas o que aconteceu foi aos avessas, jogando contra, torcendo para que a vacina não chegasse ao nosso braço. Mas hoje, presidente, nós nos orgulhamos muito. Quero agradecer, presidente, em nome de Padilha e de Rui, esse resultado do PAC. Eu não estudei ainda, eu não vi, mas ele já disse que temos 3 policlínicas. Nós vamos honrar, pode ter certeza, Padilha, nós vamos honrar cada centavo que o governo federal aplicar aqui na saúde. E eu quero, prefeito Andrei, agradecer. Ô Lula, cheguei aqui ontem, eu instalei a sede do governo aqui no Juazeiro. Vou ficar 5 dias aqui na região, entre Juazeiro, Centro-Sé, Uauá. Hoje pela manhã, uma reunião com os prefeitos do consórcio de saúde, para avaliar, para planejar, para dirigir a política de saúde, para não dizer, e você não diz isso, presidente, eu também não digo, quando os indicadores da saúde estão baixos em um município, a gente não fica caçando um prefeito, apontando como culpado. A gente pega na mão, a gente planeja junto. Você bota dinheiro, eu também boto, para garantir uma UBS, uma UPA, equipamentos, combos, que Rui falou aqui. Então, presidente, eu encerro, agradecendo esse momento, e dizendo que essa caminhada sua é uma caminhada nossa. A minha palavra aqui é a palavra do povo da Bahia. Na segunda-feira, eu me reuni com o setor empresarial, setor produtivo, sentei com a Federação das Indústrias, a Federação da Agricultura, do Comércio, do Turismo, para escutar o que é que eles sentiam sobre o que está acontecendo com essa questão do tarifaço. E a avaliação é muito positiva da iniciativa sua. O senhor sabe o que está fazendo. Continue pilotando esse país com o coração, com a inteligência, porque você pode ter certeza, o Brasil não será quintal dos Estados Unidos. Viva Lula! Viva a saúde! Viva o Brasil! Valeu, Juazeiro! E acabamos de ouvir o nosso governador Jerônimo Rodrigues. E teremos agora um ato de assinatura de um presidente que mais uma vez dá a demonstração de que ele governa para os que mais precisam. Ele gosta, e como gosta, de gente.
Senhoras e senhores, neste momento o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado das autoridades presentes, assina o projeto de lei de número 2291/2023 sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pelas unidades integrantes do SUS. O projeto de lei altera a lei de 9.797 de 6 de maio de 1999, que dispõe de obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de unidades integrantes do Sistema Único de Saúde, SUS, nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer, e a lei de 9.656 de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde para ampliar o direito das mulheres à cirurgia plástica reparadora da mama em casos de mutilação total ou parcial. É Lula! Lula! Nós estamos acompanhando ao vivo, direto de Juazeiro, na Bahia, cerimônia com a participação do presidente Lula. Estão sendo feitos anúncios de várias entregas e também de ações do governo na área de saúde, especialmente para o povo da Bahia, dessa região de Juazeiro. O presidente Lula está lá acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, também do ministro da Casa Civil, Rui Costa, ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta cerimônia em que o governo anuncia novos investimentos e novas ações para a população do Brasil, de modo geral, mas de modo especial para o povo da Bahia. O presidente Lula assinou atos minutos atrás e ele também visitou uma unidade policlínica na cidade de Juazeiro, em companhia do governador baiano Jerônimo Rodrigues. E nesse momento vai ter a palavra nesta cerimônia o presidente Lula. Vamos acompanhar. Que representa, e como representa a nossa nação. Tu é o orgulho dessa multidão, tu é o orgulho dessa nação. Vamos ouvir agora esse grande brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Emocionante, o Brasil inteiro assistindo. Olé, 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 olá. Olé, 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 olá. É Lula brasileiro. Minhas queridas companheiras, meus queridos companheiros da Bahia, de Juazeiro, de Pernambuco e de Petrolina, meus queridos companheiros prefeitos e prefeitas aqui presentes, meu caro Jota, nosso famoso poeta ex-prefeito de Juazeiro, um prazer te ver aqui e dizer para vocês que vir à Bahia é sempre um motivo de orgulho para mim e satisfação. Eu sempre disse que em alguma encarnação eu fui baiano. Porque desde que eu comecei a minha vida sindical e a minha vida política,
eu sempre fui tratado com muita dignidade, com muito respeito e com muito carinho aqui na Bahia. Por isso, eu quero cumprimentar o meu querido companheiro Jerônimo Rodrigues, governador do estado da Bahia, nosso grande companheiro Jerônimo. Quero cumprimentar o meu querido companheiro, ex-governador da Bahia, ministro-chefe da Casa Civil, companheiro Rui Costa, que tem me ajudado de forma extraordinária. Quero agradecer meu companheiro Alexandre Padilha, que está comigo desde o primeiro mandato, foi deputado, foi candidato a governador de São Paulo, foi ministro da Saúde da companheira Dilma Rousseff, voltou a ser deputado, foi secretário da Saúde de São Paulo e agora está ministro da Saúde outra vez do Brasil. Tá bom, tá bom. Oi, o som tá bom. Alô, 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 alô. Meu querido companheiro Camilo Santana, eu tenho uma sorte muito grande porque o Camilo Santana foi inegavelmente o melhor governador do estado do Ceará, um dos melhores governadores que o Brasil já teve, foi eleito senador da República, o mais votado da história do Ceará, e ao invés de assumir o Senado, ele aceitou ser ministro da Educação, que está fazendo um trabalho extraordinário no Brasil. Além do Rui Costa, nós temos aqui um companheiro que teve que ir embora mais cedo, que é o companheiro Jacques Wagner, que ele foi para Ilhéus porque tem uma feira lá, não sei o que lá, ele teve que ir. E eu dou graças a Deus de ter na frente do meu governo o Jacques Wagner na liderança minha no Senado e o Rui Costa na Casa Civil. Esses dois me ajudam de forma extraordinária a fazer com que as coisas aconteçam nesse país. Quero cumprimentar a nossa deputada estadual, Ivana Bastos, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a nossa querida companheira, sempre companheira há muitos e muitos anos, ex-prefeita de Salvador, a nossa querida companheira Lídice da Mata. Quero cumprimentar o nosso companheiro Josias Gomes, o nosso quase prefeito de Feira de Santana por 4 vezes, o companheiro Zé Neto. Um dia ele vai chegar lá. Um dia ele vai chegar lá. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro, muito ligado à saúde, o nosso deputado federal, Jorge Sola. Quero cumprimentar o nosso companheiro, deputado Ricardo Maia. Quero cumprimentar o Daniel Almeida, a Isa Arruda e o nosso companheiro pernambucano, Carlos Vera, deputado federal por Pernambuco. Quero cumprimentar o querido prefeito Andrei Gonçalves e a sua querida esposa Maria Luciana Almeida Gonçalves. Quero cumprimentar a Roberta Santana, secretária da Saúde do Estado da Bahia, o Adolfo Loyola, secretário das Relações Institucionais, e os deputados estaduais aqui presentes, Fabiola Mansur, Pancadinha, Zó, Osni Cardoso, Roberto Carlos, e quero fazer o meu pronunciamento aqui em homenagem à nossa companheira Tânia, que estava emocionada aqui, chorando de emoção. Companheiros e companheiras, hoje, essa assinatura que eu fiz aqui, trazendo um pouco mais de saúde para o Brasil, cuidando da questão da violência contra a mama da mulher, seja o câncer, seja uma violência feita por agressões, dando a ela o direito de fazer cirurgias plásticas, é um reconhecimento ao papel da mulher na história política desse país, na luta pela conquista da nossa independência e porque sem a mulher nós não existiríamos. Então, é também um presente à cidade da cidade de Juazeiro, que faz essa semana 147 anos de vida. Eu sempre tive um desejo de fazer com que as pessoas mais humildes da sociedade, os trabalhadores, a classe média baixa, as pessoas
sabe, que trabalham de manhã, de tarde, de noite, as pessoas que fazem esse país crescer, eu sempre trabalhei para que elas tivessem o mesmo direito que as pessoas mais afortunadas têm. E somente quem pode garantir isso é o Estado. Ninguém garante isso se não for o Estado. E eu lembro quando eu apertei esse dedo aqui, eu tinha 17 anos. Eu trabalhava à noite. Era proibido trabalhar à noite. Eu era menor. Mas eu tinha que trabalhar porque era necessário. E eu cortei esse dedo de madrugada. Eu fui para o pronto-socorro. Certamente, se eu não tivesse com o macacão fedendo a óleo, quem sabe o médico não tivesse arrancado o meu dedo inteiro, tinha deixado um cotozinho aqui, pelo menos para limpar o ouvido. Mas ele tirou tudo. E depois eu cresci, depois eu virei deputado, virei presidente. Eu aprendi a ter uma assistência médica que eu nunca pensei que a gente pudesse ter. Porque o que acontece com as pessoas mais humildes? As pessoas iam no médico. Chegava lá, o médico fazia uma consulta. E dizia para a pessoa, olha, você precisa procurar um especialista. Um tal de um especialista, um cardiologista, um ginecologista, qualquer coisa. Aí a pessoa saía do consultório do médico, ia no balcão com a secretária marcar o tal do especialista. Aí a moça falava, olha, o doutor oftalmologista ou doutor cardiologista só daqui a 10 meses. Aí a pessoa voltava para casa com a receita na expectativa de sobreviver os 10 meses para ir ao especialista. Aí conseguia chegar no especialista. Chegava no especialista e ele falava, olha, a senhora tem que fazer uma tomografia, uma ressonância magnética. Aí a pessoa voltava no balcão com a moça, olha, o doutor pediu para mim fazer uma ressonância magnética. A moça olhava no calendário, olha, só daqui 11 meses. E assim, muitas vezes as pessoas mais humildes morriam com a receita embaixo do travesseiro, sem poder comprar o remédio, sem poder fazer a ressonância e sem conhecer o especialista. Então eu fiquei com obsessão. Como é que a gente faz porque o povo tenha direito ao especialista? Se vai no médico, o médico faz o diagnóstico, constata que tem uma outra doença e precisa de um especialista, esse especialista não pode demorar muito. Chegou no especialista, esse especialista, sabe, disse que tem que fazer uma imagem, também não pode demorar muito. E também as pessoas não podem ficar sem comprar remédio. É por isso que nós melhoramos o Farmácia Popular e colocamos 41 remédios de graça para que ninguém morra por falta do remédio. E agora, quando a companheira Nízia assumiu o ministério, eu disse para a companheira Nízia, aliás, não é para a Nízia, em 2012, a Dilma era presidenta da República. Eu estava vindo de Campinas, de São Paulo, num comício. Parei para jantar, almoçar num restaurante. Padilha, Aloysio Mercadante, Dilma e eu. E a discussão era trazer mais médico. Era fazer com que tivesse mais médico. E eu falei para o Padilha, olha, eu não sei se é mais médico que as pessoas precisam, ou as pessoas precisam da segunda consulta e a terceira consulta. Já naquele tempo eu pensava, é preciso ter um especialista, porque senão a pessoa morre sem fazer o tratamento. O Padilha depois foi ministro da Dilma, e o Padilha trouxe mais médicos, colocando nesse país mais de 20 mil médicos espalhados pelo interior desse país. Quando eu assumi, em 2023 agora, só tinha 13 mil médicos. 13 mil médicos. Porque o coisa que governou esse país, acho que ele achou que o povo não precisava de médico. Pois bem, nós voltamos em 2023 e agora já tem mais de 26 mil médicos outra vez espalhados por esse país. E aí eu falei para Padilha, eu quero mais especialista, cara. É importante, eu acho que o povo tem que ter o direito de ter uma ressonância magnética. Tem direito de ter uma fotografia do coração, do peito, da barriga. Ou seja, não é possível que o pobre só presta para morrer.
Sabe? Então, o Padilha falou, pode deixar que eu vou fazer. E eu estou aqui agora. Eu visitei uma policlínica. Eu visitei uma em Salvador outro dia, mas ainda não tinha o especialista. Mas é um modelo, esse Rui Costa, com essa policlínica, ele dá uma lição de como é possível consertar a saúde nesse país. E agora, a policlínica, com os especialistas, é tudo que Deus quer que o pobre tenha, gente. Ou seja, uma mulher, ela vem fazer o exame de mama, se ela tiver um problema, no mesmo lugar, ela já faz a biópsia. No mesmo lugar, ela começa a fazer o tratamento, ela não tem que ficar percorrendo de ônibus para lá e para cá, às vezes sem dinheiro para passagem. Será que as pessoas não se tocam e não compreendem? Então agora a gente vai tentar fazer com que as coisas aconteçam. Não é uma coisa simples de acontecer, porque nós temos que fazer convênio com os hospitais privados, temos que fazer convênio com as Santas Casas, temos que convencer as pessoas a trabalharem de sábado, trabalhar de domingo e trabalhar até noite, porque tem uma dívida histórica com o povo pobre desse país na questão da saúde. Vocês não têm noção do que é uma operação de catarata. Quem é jovem não sabe o que é isso. Mas uma pessoa de mais idade que começa a ter problema de catarata, ele não vê mais a cara da pessoa perfeitamente. Ele não consegue enxergar as coisas bem. Mas quando você faz uma operação da catarata, que você sai, eu vou dizer para a Tânia o seguinte, ô Tânia, eu fiz a operação da catarata, Tânia. Eu fiz. Eu não vou nem falar da Janja. Eu fiz uma operação da catarata. Quando eu saí do hospital, cheguei em casa, tomei um banho e eu descobri que eu era mais bonito do que eu pensava. Eu fiquei pensando como é que Dona Lindu teve coragem de parir um cabra bonito como eu. Mas eu não me enxergava antes de fazer a catarata. Você não enxergava. Agora você está vendo que eu sou mais bonito do que você pensava. Então, fala aqui. Você é muito lindo. Aí, ó. Morra de inveja. Minha menina disse, mãe, deixa eu ir que eu quero conhecer Lula de perto. Amanhã vai conhecer Lula. Minha menina, ela é especial. Gente, então, veja, o que nós queremos nesse país? Veja, é difícil governar um país. É difícil. Essa desgraçada dessa ponte picolé, essa desgraçada dessa ponte era para ter sido inaugurada antes de eu deixar a presidência em 2010. Mas teve um problema, prefeito, que você tem que contar para as pessoas. Essa ponte está sendo feita, ela tinha um projeto, houve um problema entre o prefeito e a sociedade, resolveram mudar o projeto, depois mudaram o projeto, depois que mudaram o projeto, não queria mais aquele projeto, queria voltar ao mesmo. Eu deixei a presidência e a ponte picolé ficou aí derretendo. Hoje eu falei para o Rui, está previsto acabar em 2027. Rui, pelo amor de Deus, vamos acabar em 2026, que eu quero vir inaugurar essa ponte aqui. Não é possível. Não é possível, gente. Eu queria fazer uma ponte, eu fiz um picolé. Sabe? Então... Olha, gente, vocês sabem que quando nós chegamos de volta na presidência desse país, eu vou dar um número para ver se vocês compreendem o que aconteceu nesse país depois que fizeram o impeachment da Dilma. Eu vou dar um número, guarda esse número. Quando eu deixei a presidência da República em 2010, esse país produzia 3.600.000 carros por ano. Eu vou repetir para vocês guardarem. Quando eu deixei a presidência, dia 31 de dezembro de 2010, esse país produzia 3.600.000 carros por ano.
Eu voltei 15 anos depois. Esse país estava produzindo só 1.600.000 carros por mês. Menos da metade do que produzia há 15 anos atrás. Há 7 anos, eles não aumentavam o salário mínimo. Há 7 anos, não aumentavam o dinheiro da refeição escolar. Há 7 anos, não dava bolsa da FINEP, no Ministério da Cultura. Há não sei quantos anos, não aumentava o salário de professores. E nós tivemos que recompor esse governo. Nós tivemos que reconstruir esse governo, passo a passo, passo a passo. E as coisas estão acontecendo. Vocês estão lembrados que dizia que a nossa economia não ia crescer em 2023, que ia crescer 0,8%. Ela cresceu 3,2%. Em 2024 diziam que ela ia crescer só 1,5%. Ela cresceu 3,4%. Esse ano vai crescer outra vez e o ano que vem vai crescer outra vez. O salário mínimo vai aumentar todo ano, porque quando o PIB cresce, o dinheiro tem que ser dividido entre o povo trabalhador. Quem faz o PIB crescer não é o empresário, não. É o peão de fábrica, é a dona de casa. São os cuidadores, os enfermeiros que fazem o PIB crescer. Então, o que eu estou fazendo é tentar distribuir de forma mais justa esse dinheiro. E o Brasil está melhorando. Sabe quantos mercados eu abri em 2 anos e meio, José? 379 novos mercados para os produtos brasileiros no mundo inteiro. E as coisas vão acontecendo. A economia está crescendo, a indústria está crescendo, a saúde está crescendo. Esse dia, Padilha, eu não sei se eu lhe contei. Esses dias eu li um artigo. Um jornalista americano que mora há 6 anos no Brasil, no Rio de Janeiro, foi passar uns dias de descanso na Ilha Bede, em São Paulo. Eu, sinceramente, não sei como é que alguém que está no Rio de Janeiro vai tirar férias na praia em São Paulo, mas ele foi. Ele foi. O dado concreto é que ele foi para a família com a Isabela, e chegou na Isabela, o filho dele teve um problema, ele foi no carro pegar alguma coisa para o filho. Quando ele abriu o porta-mala do carro, a tampa caiu na cabeça dele e sangrou. Sangrou. Ele ficou sentado no chão, sangrando, molhou toda a roupa. De repente chegou uma ambulância do SAMU. Aí pega ele e a criança dele para levar no pronto-socorro. E na hora que ele andando para o hospital, ele ficou pensando, puxa vida, como é que eu vou pagar isso aqui? Como é que eu vou pagar isso aqui? Pensando no custo daquilo. Pois ele foi no hospital, trataram do filho dele, trataram da cabeça dele, deram 7 pontos. Quando ele perguntou quanto custa, não custa nada. Aqui é o SUS. Aqui é o Sistema Único de Saúde do Brasil. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um programa como o SUS, que garanta a todo mundo ter o direito a uma assistência médica e os mais pobres tomar aquele remédio de uso continuado de graça. É assim que a gente cuida desse povo, porque o papel da gente não é governar, o papel do povo é cuidar do povo, é cuidar das mulheres, cuidar dos homens, cuidar das crianças. Vocês estão lembrados que nós criamos um programa Pé de Meia? Por que nós criamos o programa Pé de Meia, prefeito? Porque a gente descobriu que 480 mil meninos e meninas desistiam do ensino médio porque tinha que ajudar no orçamento familiar, tinha que trabalhar para ajudar a família. E nós, a pedido do Camilo, começamos a pensar como é que a gente vai fazer para não deixar esses jovens desistir da escola. Nós criamos uma poupança chamada Pé de Meia. Cada menino recebe R$200 por mês, depositado na conta dele, e no final do ano, se ele passou de ano e teve 80% de assiduidade na aula, ele vai receber R$1.000. No final dos 3 anos, ele vai ter R$9.000 para ele começar a vidinha dele. Uma outra coisa que nós aprovamos foi uma bolsa licenciatura. Sabe o que é uma bolsa licenciatura? É uma bolsa para ensinar os melhores alunos do Enem optar por ser professor. Porque como o professor ganha pouco nesse país, as pessoas não querem mais ser professor. Então as pessoas querem escolher qualquer outra profissão. Nós estamos dando uma bolsa mensal
para que cada jovem que teve a melhor nota do Enem, que escolha ser professor, ele vai ganhar uma ajuda mensal para ele poder ser professor e a gente melhorar a qualidade da educação nesse país. Nós também estamos criando, já tem mais de 1 milhão de crianças de escola de tempo integral. Nós fizemos um pacto com os prefeitos e com os governadores. Até 2030, nós temos que alfabetizar 80% das crianças até o 2º ano escolar. E sabe por que tudo isso? Tudo isso porque nós queremos que esse rapaz e essa menina cheguem na universidade mais preparada, que ele chegue no Instituto Federal. Não sei se vocês sabem, em um século, a elite brasileira fez 140 institutos federais. Eu e a Dilma, em menos de 15 anos, vamos fazer 782 institutos federais nesse país. E por que nós estamos fazendo isso? Por que eu sou o único presidente da República que não tem diploma universitário e sou o que mais fiz universidade nesse país, o que mais fiz extensão universitária? É porque nenhum país do planeta se desenvolveu sem antes investir na educação. A educação é a base para que esse país se desenvolva, para que melhore a qualidade de vida das pessoas e, sobretudo, para as mulheres. É muito bom que o homem tenha uma profissão, porque ele vai ganhar mais, vai cuidar da sua família, mas a mulher é muito mais nobre, porque uma mulher com uma profissão, ela tem uma coisa sagrada que é a independência. Ela não vai viver com alguém a troco de um prato de comida. Ela não vai viver com alguém a troco do pagamento de aluguel. Uma mulher com independência, tendo profissão, quando a pessoa que mora com ela disser para ela alguma coisa, ela fala: olha, você vai procurar sua casa, que eu vou procurar a minha, e ela vai sozinha se virar, trabalhar e cuidar da vida. É esse o mundo que nós precisamos criar. Por isso eu quero dar parabéns aos 147 anos de aniversário da nossa querida Juazeiro. Não sei se vocês sabem, eu saio de Juazeiro da Bahia e vou amanhã de manhã para Juazeiro do Ceará. Vou lá tomar a bênção para Difícil e vou visitar a nossa grande transnordestina, que era para ter acabado em 2012. A transnordestina foi um compromisso que eu tive com o doutor Arraes. Ele já morreu, eu comecei a fazer a transnordestina, era para acabar em 2012, ela não acabou, e não acabou, e não acabou. Eu precisei voltar para terminar a transnordestina, ligando o estado do Ceará ao porto do Pecém, ao porto de Suape, passando pelo Piauí. Por último, queridos companheiros, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos fazendo a maior obra hídrica já feita nesse país, a chamada transposição do Rio São Francisco. Dom Pedro tentou fazer a transposição em 1846. Dom Pedro era imperador, ele era poderoso. Ele tentou fazer e não conseguiu fazer. Quando eu tomei posse em 2013, eu falei: eu vou fazer. Aí, uma parte da Bahia não queria. Não, porque o Rio São Francisco é nosso, não pode fazer. Uma parte do Sergipe também não pode fazer. Alagoas não pode fazer. Eu falei: o Rio não é nem da Bahia, não é de Minas Gerais, o Rio é do povo brasileiro e o povo não nega um copo d'água ao seu irmão do semiárido. E nós fizemos a transposição, levando água para 4 estados, água de beber e para o homem e para os animais, para 13 milhões de pessoas, ligando os açudes, fazendo com que rios que não estavam mais perenes se transformassem perenes. Eu acho que, junto com a muralha da China, eu acho que é a única obra que se vê da Lua, por isso que eu tenho vontade de ir para a Lua. É por isso que o Trump não pode brigar comigo, porque Trump, eu quero ir para a Lua, pô, você fica brigando com o Brasil? Eu quero ir lá para ver a nossa obra. E essa obra é a salvação do Nordeste. Quem é prefeito sabe o significado do Bolsa Família. Quem é prefeito sabe o significado do Pronaf. Quem é prefeito sabe o efeito da escola de tempo integral, sobretudo para quem é mãe, o efeito da escola de tempo integral, que ela sabe que o filho dela está sendo cuidado direitinho. Então, companheiros e companheiras, eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois da gente estar fazendo tudo isso que a gente está fazendo,
depois de eu viajar, eu já me reuni com 54 países da África, eu já me reuni com 37 países da Europa, eu já me reuni com 33 países da América Latina, eu já me reuni com a China, com o Japão, com o Vietnã, com a Indonésia, já me reuni com a Arábia Saudita, já me reuni com o Catar, já me reuni com o Irã, já me reuni com todos os países que você pode citar. Porque nós brasileiros não queremos contencioso com ninguém. Nós não queremos brigar, nós queremos trabalhar, nós queremos crescer, nós queremos progredir e nós queremos que respeite a gente. Esses dias, o presidente Trump, a troco não sei do que, talvez a pedido do filho do Coisa, às vezes, porque o filho do Coisa é deputado, pediu licença para ir lá pedir para o Trump dar um golpe no Brasil. E o Trump mandou uma carta para mim, desaforada. Se não soltar o Bolsonaro, se não parar de perseguir ele, dia 1º de agosto, eu vou taxar o Brasil em 50%. Veja que coisa absurda. Veja que coisa absurda. Primeiro, quem vai condenar o Bolsonaro não é o presidente da República, não é o governador da Bahia, é a Suprema Corte Brasileira. Porque o Bolsonaro tentou dar um golpe nesse país. Ele tinha um plano para dar um golpe e tinha um plano para matar o Lula, para matar o Alckmin e para matar o Alexandre de Moraes, presidente da Corte. Quem disse isso para nós foram os generais que estão presos. Foi o ajudante de ordem dele. Então o seu Bolsonaro vai ser julgado e se for condenado, o lugar dele é no Xelindró. É no Xelindró. Nesse país, a lei vale para todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, companheiros, nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos dar um tempo aí, nós estamos estudando, juntando empresário agrícola, juntando empresário da indústria, juntando tudo que é tipo de empresário. Estamos discutindo com o empresário americano, porque quando chegar dia 1º de agosto, a gente vai dar uma resposta. Porque dia 16 de maio, nós mandamos uma carta para o governo americano e até agora não tivemos a resposta, a não ser essa carta desaforada. E sabe o que ele disse ontem? Que ele está incomodado com o Pix. E por que ele está incomodado com o Pix? Porque o Pix vai acabar com o cartão de crédito desse país. É por isso que ele está incomodado com o Pix. A gente vai criar o Pix parcelado. E é uma coisa do Brasil, não tem por que ficar dando palpite nisso. Então, companheiros, é o seguinte, vocês sabem que eu sou um homem nascido na negociação. Eu nasci na vida política negociando. Eu fazia greve e negociava. Eu fazia greve e negociava. E no governo eu quero fazer a mesma coisa. Agora, é preciso que o presidente dos Estados Unidos saiba que ele não é imperador do mundo. Que ele foi eleito para cuidar do povo americano. Para cuidar do Brasil aqui, quem cuida somos nós. O povo brasileiro sabe cuidar de si. Eu sou da turma do paz e amor. Mas o que vai acontecer de bom, companheiros, é o seguinte. Nós vamos aprovar na Câmara do Deputado a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais nesse país. Nós já aprovamos que as pessoas que consomem 80 kW de energia não pagam mais energia nesse país. Nós já decidimos que quem ganha de meio salário mínimo a 1 de renda per capita até 120 kW, ele só paga a diferença entre 80 e 120. Nós já tomamos a decisão que vamos distribuir gás de graça para as pessoas mais pobres. São 17 milhões de famílias que nós não podemos permitir, porque não é possível a Petrobras distribuir um botijão de gás por R$37, um botijão de 13 quilos por R$37 sai da Petrobras e chega para vocês a 130, a 140, a 150.
E quem ganha o salário mínimo não pode pagar isso de gás. Nós vamos ter que resolver isso com vocês. E a outra coisa que nós queremos fazer é gerar emprego. Gera emprego, gera renda, gera salário, gera mais consumo, mais emprego, mais salário. É esse país que eu quero criar. Um país em que as pessoas não precisem viver do Bolsa Família, porque as pessoas vão ganhar o suficiente para sobreviver às custas do seu trabalho, às custas do seu salário, às custas da sua educação. Por isso, companheiro da Bahia, eu quero dizer para vocês, eu não seria nada se não fosse vocês. Tem gente que acha que o Lula, tem gente que fala, o Lula representa os trabalhadores. Eu não represento nada. Eu, na verdade, sou vocês na presidência da República. Esse é o dado concreto. Essa é a diferença. É que eu não sou um estranho que quero defender vocês. Eu sou um de vocês que cheguei lá. E cheguei lá porque vocês tiveram coragem. Porque eu serei eternamente agradecido ao povo brasileiro. Um dia ter a coragem, a sabedoria de eleger um pernambucano que não morreu de fome, que não tem diploma universitário, é um torneiro mecânico que provou que tem mais capacidade de governar do que a elite brasileira que governou durante 500 anos nesse país. Por isso, gente, eu quero dizer para vocês, esse companheiro aqui é um companheiro muito especial. Eu queria lembrar para vocês, eu vou contar uma pequena história para vocês. Primeiro, quando o Ricorte ia deixar a presidência, o governo, tinha gente que falava, puxa, seria tão bom se o Ricorte pudesse ficar mais um mandato. Ele não podia. Aí o primeiro nome que vinha na frente era do Jacques Wagner. Jacques Wagner vai ser governador. E o Galego não queria. Ele não queria porque Fátima também não queria. E aí, o Rui pede uma reunião na minha casa, vai o Rui, o Wagner e o Otto. E o Rui e o Wagner querendo que o Otto fosse candidato. Eu olhando na cara do Otto, e o Otto triste. Eu falei, acabou a reunião, eles foram embora certo de que o Otto seria candidato a governador. Aí eu liguei pro Otto, falei, Otto, eu senti que você estava triste, cara. Eu senti, você não quer ser governador? Aí eu não quero, Lula, eu não quero, eu estou bem aqui no Senado. Eu falei, se você não quer, não seja. Nós vamos ter que arrumar outro. Aí me apresentam que o meu amigo Jerônimo. Como é que o Jerônimo está? Tem 3% na pesquisa. Tem 3% da pesquisa. Eu falei, puta merda, 3% para disputar com o Joque. Ei. Para disputar com o ACM Neto. Ele com 67%, esse aqui com 3%. Eu chamei o Rui, o Wagner e perguntei, escuta aqui, é verdade que vocês vão lançar um cara que só tem 3% para concorrer contra um cara que tem 67%? O Rui e o Wagner falaram, esse que só tem 3% vai ser governador da Bahia. E eles conseguiram eleger essa alma-prima de ser humano, governador da Bahia, que eu tenho certeza que terá um futuro brilhante na política brasileira. Porque vocês sabem que eu não queria que o Wagner fosse candidato a governador. O Wagner era meu ministro do trabalho. Quando ele inventou de ser candidato, o adversário tinha 70%. Ele tinha 3 ou 4%. Eu falei, Wagner, não vai, cara, você vai perder, você está tão bem no Ministério do Trabalho. Eu vou e vou ganhar. Não é que o filho da mãe ganhou no primeiro turno? Quando ele foi candidato à reeleição, se reelegeu no primeiro turno. Quando foi para eleger isso aqui, eu vou contar uma história. Eu, na verdade, eu não tinha muita relação com o Rui. Eu queria que quem fosse candidato a governador era José Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras. E o Wagner ficou meio emburrado, mas era um pedido do Lula, vamos lá. Aí passou um dia, o Wagner me procura e fala, ô presidente, é o seguinte,
Não dá para ser o de Sérgio Gabrielli. Não dá. O meu candidato é o Rui Costa. Mas o Rui Costa não é conhecido, cara. Você vai tentar lançar um cara que não é conhecido. Ele só é conhecido por você no gabinete, não sei das contas. Ele falou, nós vamos ganhar no primeiro turno. E outra vez, ganharam no primeiro turno. E na eleição do Rui, outra vez no primeiro turno. E esse aqui só não foi eleito no primeiro turno porque fica dançando mal, não sabe dançar a dança da garrafinha que o Wagner dança. Então, não foi eleito no primeiro turno. Mas, gente, estejam certos de uma coisa. Eu vou terminar dizendo para vocês o seguinte. Nós não queremos brigar, mas nós não somos de fugir. O Brasil só tem um dono. O dono chama-se povo brasileiro. Não tem ninguém. E vou dizer mais para vocês. Eu vou completar 80 anos dia 27 de outubro. Pode começar a guardar um dinheirinho, ao invés de jogar na Bet, guarde para me dar um presente. E vou dizer para vocês uma coisa, ainda está longe da eleição. Mas eu quero dizer para vocês, se for necessário ser candidato para evitar que essa turma do Coisa vote, pode ficar certo que eu serei candidato para ganhar essas eleições. Porque nós vamos fortalecer e consolidar a democracia brasileira. No mais, companheiros e companheiras, um grande abraço, um beijo no coração de cada mulher e de cada homem e até outro dia, se Deus quiser. Gente, beijo. Aí você conferiu com a gente o anúncio de investimentos na área da saúde por meio do programa Agora Tem Especialistas, que amplia o atendimento da população com a oferta de mais profissionais de saúde. Esse anúncio foi feito em cerimônia na cidade de Juazeiro, na Bahia, com a participação aí do presidente Lula. O programa prevê investimentos de 2,5 bilhões de reais por ano na ampliação dos turnos de atendimento em policlínicas,